capítulo 3, o verso de número 16 e o verso de número 17, para a nossa meditação nessa noite. Glórias a Deus. Os irmãos podendo, estando aí em forma, se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Se você está meio cansado, meio fora de forma, você fica sentado, que assim a gente já está te acompanhando também aí. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Aleluia. Aleluia. Toma o teu assento, por gentileza. Vamos meditar rapidamente aqui nessa palavra que o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, uma igreja, na verdade, situada em uma metrópole, uma igreja, uma cidade na Grécia, uma cidade muito arrogante, uma cidade próspera, em que Paulo, ele está ali fundando essa igreja, em que muitos membros da igreja de Corinto eram pessoas que haviam se convertido ao Senhor. Paulo chegou ali pregando a palavra, ensinando a palavra, falando a mensagem da cruz, falando de Jesus, e as pessoas foram sendo libertas. Elas foram deixando a idolatria, foram deixando o culto pagão, foram abandonando as práticas as quais elas tinham e se rendendo ao Senhor Jesus. E Paulo, então, está dizendo: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Nós sabemos que o primeiro lugar que Deus instituiu para ele estar no meio do povo de Deus chama-se o tabernáculo. A Bíblia nos fala em Êxodo, capítulo de número 25, do verso 1 até o verso de número 8. O verso 1, Deus fala a Moisés, dizendo: Moisés, diga ao povo que traga para mim, na minha casa, ofertas voluntárias. Um povo que tem um coração voluntário, que eles venham trazer ouro, prata, veste, tudo de valor, em que o Senhor mesmo, ele diz que tudo isso que eles estão trazendo é meu. Isso me ensina que o teu dízimo não é teu, o teu dízimo é do Senhor. A tua casa, ela é tua, mas foi o Senhor que te deu. E o Senhor estava pedindo ao povo o que era dele. Eles vão estar trazendo ouro e prata, e o Senhor então diz no verso de número 8, se não me falha a memória, é Êxodo de número 25, creio que no verso de número 8, o Senhor diz: e eu habitarei no meio de vós. Eu estarei presente no meio de vós, no tabernáculo. Quando Deus havia tirado a nação de Israel do Egito, do cativeiro, Deus agora está com eles no deserto. E Deus então diz: eu quero um lugar que é santo, para que eu possa estar no meio de vós, em que é o tabernáculo móvel. Eles estavam ali e a glória de Deus era na tenda da congregação. A glória de Deus era manifesta, havia uma coluna de fogo, pairava sobre o tabernáculo. As demais tribos da nação ficavam ao redor da tenda, e apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Era a manifestação da glória de Deus. E eu quero que você entenda isso. O segundo templo que Deus vai instituir é o templo de Salomão. Capítulo 1 a Reis, capítulo de número 9, vai falar quando a morte de Davi,
Salomão assume o trono, o terceiro rei de Israel, e Salomão vai construir aquela beleza, o templo do Senhor Jesus. Depois do templo todo construído, uma maravilha em que os estudiosos dizem que de quilômetros de distância se avistava as colunas do templo construído por Salomão. Ali a Bíblia nos diz que Salomão oferece um sacrifício. E ali houve a manifestação da glória de Deus, ao ponto que os sacerdotes não podiam parar em pé, tamanha era essa manifestação. Esse é o segundo templo. A Bíblia nos diz que tudo que estava no tabernáculo, no primeiro templo, foi levado para esse templo, construído por Salomão. A Arca da Aliança e todos os seus utensílios estavam ali. Mas a Bíblia nos diz que Israel prevaricou, Israel pecou, e o cativeiro babilônico veio com Nabucodonosor e destruiu não só o templo, mas levou consigo todos os utensílios que estavam no templo do Senhor. A Arca da Aliança desapareceu. Em Apocalipse você encontra dizendo, e a Arca da Aliança se viu diante do trono de Deus. Os homens procuram, mas a Bíblia nos diz que ela está com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que se levantou um outro templo, mas ali é um templo em que está até hoje ali diante de Israel. As ruínas do templo de Salomão. Mas o que eu quero te dizer com isso, que hoje, depois que veio a plenitude dos tempos, depois que Jesus veio, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira que não há como nós expressarmos, de uma tal maneira. Esse amor estende a todo aquele que confessa ao Senhor. Todo homem que aceita o Senhor, que confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador, esse alcançará a misericórdia e alcançará a vida eterna. Porque o homem estava destituído, Romanos capítulo 3, verso de número 23 em diante, que Paulo escreve aos Romanos dizendo, e todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Mas a Bíblia também nos diz ali, pelo apóstolo Paulo, que Deus já tinha tudo no controle, que através de Jesus, o Filho de Deus, e através do seu sangue, veria a redenção e a remissão dos nossos pecados. Entenda o que eu quero te dizer, que com a vinda do Senhor Jesus, com a sua morte e a sua crucificação, a sua morte, a sua ressurreição, hoje o Senhor, como diz em Atos capítulo 7, verso 43, Estevão, no seu pronunciamento, ele diz assim, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Porém, agora, nessa dispensação da graça a qual nós estamos, Jesus diz que o Pai e Ele, para quem guardar a sua palavra, eles vão morar dentro deles. Olha para o teu irmão e diga, se você guarda a palavra de Deus, o Senhor mora dentro de você. Ele habita dentro de você. Pastor, aonde está este versículo? Esse versículo está em João capítulo 14, verso 23. Se alguém ama a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. Aleluias. Deus não habita mais em templos. Esse aqui é um templo onde nós nos reunimos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O que eu quero te dizer com isso é que você é um templo do Senhor. Você é a morada do Deus Altíssimo. E agora a questão é, como que está esse templo? Como que está este templo? Está adornado? Esse templo, verdadeiramente Deus habita neste templo? Porque não basta simplesmente ser convencido de que a igreja, de que Jesus é o caminho. Há muitas pessoas que estão convencidos e não foram convertidos. Convencido é aquela pessoa que sabe que Jesus é o único caminho.
Ele está convencido de que se ele for à igreja, as portas se abrem. Ele está convencido de que Jesus é o único caminho, ele é o mediador. Ele está convencido de que Jesus faz milagre. Ele está convencido que Jesus opera, mas ele não se converteu diante do Senhor. Ele ainda não teve a regeneração, ele ainda não está entendendo que ele precisa mudar. Eu preciso me converter e eu estou passando pelo processo de regeneração e santificação a qual ninguém verá a Deus. Eu preciso encontrar com o Senhor. Este templo que é você, precisa ser todos os dias limpos pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo de Deus que habita no ser que confessa ao Senhor, que reconhece que é um pecador, um miserável e se rende ao Senhor. O Espírito Santo vai trabalhar na regeneração dessa vida. E todos os dias essa vida, ela vai ser limpa, ela precisa melhorar. Foi o que o Senhor falou ontem conosco aqui. Eu preciso subir de nível, eu preciso melhorar. Eu não posso ser um crente convencido, eu tenho que me converter diante do Senhor. Glória a Deus. Eu preciso mudar de vida radicalmente. Eu preciso ser radical. Como existem pessoas que são radicais no esporte, eu preciso ser radical diante do meu Deus. O que é certo, o que é errado, é sim, sim, e não, não. E fora disso é procedência maligna. Eu vou ser um cara chato, eu vou ser um cara enjoado de ficar perto dele. Porque eu conheço o meu Deus. Você sabe a importância de saber de que Ele habita em mim? Se Ele habita em mim, Ele está ciente de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quando o homem pecou no jardim do Éden, Deus se apresenta ali e diz, procurando o homem, aonde tu estás, Adão? E Adão então se apresenta dizendo, ah, Senhor, me escondi, estava nu e pequei contra o Senhor. E Deus o expulsou, o tirou para fora. Mas agora com a vinda de Jesus, irmãos, é diferente. Aleluia! Ele não habita em um templo tão lindo, como eu disse ontem, como foi construído o templo, a réplica de Salomão no Brasil. 10.000 cadeiras vindas da Espanha, para as pessoas sentarem. Um santuário embaixo para mais de 1.300 crianças. Pedras que vieram de Israel. Nomes escritos de cada um nas colunas, nas pedras. Milhões e milhões de dinheiro. Um templo que é visitado por turista e que é pago para entrar dentro dele. Agora eu pergunto para você, este templo miserável aqui está a glória de Deus. Aleluia! Você tem a glória, o representante de Deus. Glória a Deus. Fomos marcados e selados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! E isso tem um peso de glória. Nós precisamos entender que aonde eu estou, eu sou representante, eu sou embaixador de Cristo. E se eu sou embaixador de Cristo, eu tenho um nome a zelar. Se o Senhor habita em mim, o meu comportamento tem que ser exemplar, porque Ele habita em mim. O Espírito Santo está em mim. E eu não posso permitir que situações venham me levar a pecar. Se Ele habita em mim, eu preciso glorificar o nome dEle. Romanos capítulo 8 diz que não há, agora pois, não há, verso 2, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam em Espírito.
Eu preciso andar em espírito. Porque o Deus é espírito e convém que eu também o sirva em espírito, ando em espírito. Romanos capítulo 12, verso 2 diz que, ora, pois não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos moldeis a este mundo. Se eu sou templo do Espírito Santo, meu irmão, eu preciso fazer a diferença. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Glória a Deus por isso. Mas pela graça do Senhor, Ele olhou para mim, para você, e Ele disse, eu vou habitar dentro dele. Glória a Deus. Ele vai falar o que eu quero. Ele vai agir dentro da minha vontade. E aí que entra, meu irmão. Paulo, ele está diante de uma igreja, ele está diante de uma cidade, e ele está dizendo, olha, meus irmãos, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu não posso destruir esse templo, eu não posso fazer coisas ruins com esse templo. 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, verso 15. Olha o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Perguntas. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós somos o templo. Podemos estar aqui cultuando ao Deus Todo-Poderoso e ao mesmo tempo cultuando a Belial? Podemos cultuar ao Senhor, engrandecer o seu nome com os nossos lábios, a adorar, bendizer, o exaltar e ao mesmo tempo falar de Belial? Que concordância há? A minha vida precisa estar completamente nas mãos do Senhor. Porque assim eu me torno filho de Deus. É por isso que você encontra pessoas dizendo, filho obedece o pai. Filho faz a vontade do pai. Este é o filho. Filho obedece a sua palavra. Filho, ele não tem o querer. Ele obedece o pai. E aqui nós encontramos Paulo, ele dizendo, não há concordância nenhuma para as coisas do mundo, visto que eu sou o templo do Senhor. 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, que é o templo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Teremos um novo corpo. E Paulo está falando desse templo. Estão querendo destruir esse templo? Se preocupe mais, Jesus ele diz para aquele que quer acabar com a sua alma. Esse templo não é nada, porque o Senhor vai me dar um outro templo, um outro tabernáculo, aleluia, incorruptível, aleluia. Mas eu preciso permanecer firme com o Senhor. Eu preciso me apresentar diante dele dizendo, eu sou o seu representante, Senhor. Eis-me aqui, estou aqui para fazer a tua vontade. Eu sou o templo. Olha para você mesmo, bate no seu peito e fala assim, eu sou o templo do Senhor. Eu sou morada do Altíssimo.
Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que boa para promover a edificação, para que se dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Templo do Espírito Santo. Nós chegamos aqui e olhamos, o templo está bonito, limpo, organizado, uma ceia, olha uma mesa linda, organizada. E como está o meu coração? O que eu andei pensando essa semana? O que eu andei falando? O que eu andei a fazer? Se eu sou templo, será que está limpo pelo sangue do Cordeiro? Será que temos que entender que eu preciso me arrepender de certas de coisas que eu andei fazendo? Precisa haver uma mudança. Eu não posso servir ao Senhor simplesmente da maneira que eu quero. Isso não é servir ao Senhor. Eu preciso a cada dia ser regenerado, mudando, melhorando, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alto, eu tenho que melhorar, eu tenho que deixar, abandonar o pecado. Hebreus capítulo 12 diz que eu não posso me prender aos embaraços dessa vida. Os embaraços que tão desperto me rodeiam. Eu tenho que fugir dos embaraços, do pecado que tão de perto me rodeia. Eu tenho que abandonar essas coisas, eu tenho que deixar essas coisas. Se eu quero agradar ao meu Deus, se eu quero ser representante dele aqui, meu irmão, para ser representante tem que ter posicionamento. Porque não passa de uma casinha. E o Senhor está dizendo que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Somos templo dele. E quem adorna a nossa vida é o Espírito Santo. Quem sela a nossa vida é o Espírito Santo. É simplesmente, eu quero que você venha refletir. Talvez você ainda já leu esse texto, mas você não passou pelo teu entendimento. Eu sou Deus, habita em mim. Será que Ele está feliz? Será do jeito que eu me visto, do que sai dos meus lábios, será que Ele está feliz? Eu preciso pensar, irmãos. Eu preciso refletir. Eu preciso entender que servir ao Senhor não é por conveniência. Eu sirvo a Ele porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso. Ele é Senhor de todas as coisas, tudo foi feito por Ele. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória. Pessoas que não mudam de vida. Pessoas que não vê transformação na vida delas. É como eu disse ontem, as pessoas continuam pulando, vencendo obstáculos, mas continuam pulando obstáculos e voltando à estaca zero. Só vencer obstáculo não é suficiente. Eu preciso subir de nível. Cada dia, cada culto, cada ano, cada instante, eu preciso subir de nível. Aquilo que me abatia não me abate mais. Eu preciso crescer. Eu preciso desenvolver isso na minha vida. É o Espírito Santo. Aquela casa velha precisa ser modulada, mexida. Tem que ter o sangue do Cordeiro. Os meus lábios têm que ser tocados com a brasa tirada do altar de Deus. Templo do Espírito Santo. Vós sois o templo ou morada do Espírito Santo. Ele hoje habita em você. Ele habita naquele que confessa, aquele que deixa o pecado, aquele que decide fazer a sua vontade. Ele habita em nós. É por isso que Jesus chega e olha para aquele templo lindo e ele diz: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E eles estão razoando, dizendo: mas demorou 40 e poucos anos para construir esse templo. Mas Jesus estava falando do seu corpo,
do seu templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em você. No nome de Jesus, pense nisso. Quando você adora ao Senhor. Quando você está aqui, você está cultuando ao Senhor. Quando você está andando nas ruas de Monte Vernon, em Yonkers, em Portchester, você é o templo do Senhor. Um templo móvel. Um templo que é levado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é muito sério. Eu quero convidar a você a se colocar de pé, refletir nisso que foi ministrado, pensar nisso que foi falado aqui nessa noite, para que venhamos agradar ao Senhor. Efésios 5:27 diz: a igreja do Senhor é composta de santos e santas, e assim a igreja será santa. Paulo diz para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu quero que você, nesse momento, nós vamos refletir, nós vamos orar. Vamos orar. Sabe por quê? Porque muito barulho, muitas coisas as pessoas falam, e a vida mesmo, mudança, nada. Mudança mesmo, nada. Você olha palavras bonitas, mas mudança mesmo, nada. O crente querendo fazer pular, e mudança, nada. Transformação, nenhuma. Péssimo pai, péssima esposa, péssimo servo. E nós precisamos refletir no meu posicionamento como reino de Deus. Meu posicionamento. Eu sou templo, morada do Espírito Santo. Tem que ser algo exemplar. Tem que ser algo com excelência. Tem que ser uma casa limpa. Eu tenho que fazer. Porque Deus habita em mim. Feche os seus olhos, por gentileza. Pense. Fale, Senhor, eu preciso melhorar nessa e nessa área. Fale com o Senhor. Não adianta esconder nada dele. Ele tudo sabe. Se está tendo dificuldade em alguma área, fale com o Senhor. Senhor, eu estou tendo dificuldade nessa área. Me ajuda nessa área. Porque a Bíblia fala, se não tem sabedoria, peça a Deus que Deus dá. Fala com o Senhor. Senhor, eu estou tendo extrema necessidade nisso. Desânimo, cansaço. Olho muito para as situações. Olhe para Jesus. Olha, Senhor, fale com o Senhor. Tire esse momento agora. Eu quero que você fale com Ele. Se você deseja dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho. Mas fale com o Senhor enquanto o nosso irmão Rodrigo vai estar louvando ao Senhor. Lembrando, vós sois o templo de Deus. Morada do Senhor. Você é a igreja de Deus. Costumamos a dizer, aquela igreja aconteceu isso, aquela igreja. A igreja sou eu e eu. O que eu estou fazendo? Como igreja. Cada um de nós. Como igreja. Minha vida eu destruí.
O Senhor tem confiado uma obra nas suas mãos. Eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Aleluia. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres e tanto assim. Ele te ama, você é importantíssimo Se para Ele. encontra o céu pequeno, Mas quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo, é como uma pedra lançada na janela. Aplauda ao Senhor Jesus. Olha para o teu irmão, diga para ele: você é templo e morada do Espírito Santo. Então tu vigia na terra. Aleluia. Toma o teu assento.